Jesus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor agora. Em Atos, no capítulo 11, nós vamos ler os versículos 19 a 23. À medida que os irmãos forem encontrando, vamos nos colocando de pé. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é o nosso alimento, que é a tua boca falando conosco, a tua palavra que é o verbo, e esse verbo é Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque por tua palavra nós nos tornamos sábios. E nesta noite, Deus, eu quero te pedir que o Senhor continue fazendo nesse lugar separação entre luz e trevas. Que o Senhor nos cerque com muralhas de fogo. E que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para falar. Deus, usa-me como boca profética nesse lugar, apesar de mim. Que a tua graça, Senhor, se estenda sobre essa comunidade, a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos, que forma a igreja para te cultuar, para te honrar, para te servir. Senhor, o que importa aqui nessa noite é a tua presença. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Fala conosco, que essa palavra possa mudar a nossa vida. Que essa palavra, Senhor, transforme todo o nosso ser. Que essa palavra, Senhor, nos tire de tudo aquilo que o Senhor não tem para nós e nos coloque na tua plena e perfeita vontade, na tua boa vontade, meu Deus. Senhor, que todo ladrão da palavra, que todo espírito de asta seja expulso do nosso meio agora. Nós ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que as chamas do teu altar sejam liberadas, Senhor, para queimar qualquer presença estranha. Nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Você que está assistindo pela internet, também seja impactado por essa palavra. Glória a Deus. Amados, esse texto aqui, abençoadíssimo, eu gosto muito do livro de Atos, nos mostra aqui um período em que estava acontecendo ainda a perseguição à igreja primitiva. E nós vemos aqui um impulso evangelístico no meio daquele povo, a fim de pregar o evangelho. Esse impulso evangelístico, ele
é dado pelo Espírito Santo. Todo crente que nasceu de novo e que tem comunhão com o Espírito Santo, há nele uma chama para evangelizar, para ganhar almas. Ocorre que um grupo de pessoas estava pregando somente para os judeus. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 20 que havia entre eles algumas pessoas, homens, varões de Chipre e Cirene, e que eles entraram em Antioquia e começaram então a falar aos gregos. Então, a palavra foi, pelo propósito de Deus, alcançar os gentios. E eles foram ali anunciando a palavra do Senhor. E aquelas pessoas foram recebendo Jesus, foram recebendo a palavra. E foi algo muito tremendo. E a Bíblia diz então que a mão de Deus era com eles. Quando você encontra na Bíblia um texto que diz que a mão de Deus era com José, a mão de Deus era com eles, isso significa que a mão de Deus está sobre as pessoas para fortalecer, para guiar, para dirigir, para conduzir. E eu quero te dizer nessa noite que a mão do Senhor é conosco, amém? A mão do Senhor é conosco. E porque a mão de Deus era com eles, fortalecendo, a Bíblia diz que grande número de pessoas se converteu ao Senhor Jesus. E então, a notícia correu. E a notícia daquilo que estava acontecendo, que os gentios, que os gregos estavam se convertendo ao Senhor, que muitas pessoas estavam acreditando no Evangelho. Isso chegou até a igreja que estava em Jerusalém. E a igreja ali em Jerusalém era a igreja mãe. E eles então se reuniram e decidiram então enviar Barnabé para ir até aquela igreja nova que estava nascendo, aquele povo que estava se convertendo. E a Bíblia diz que quando Barnabé chega e vê aquele povo convertido, ele viu que a graça do Senhor Deus estava com aquele povo. E Barnabé, ele se alegrou. O seu coração exultou em ver muitas pessoas se rendendo a Deus. E esse é o sentimento que deve estar no nosso coração. Um sentimento de ganharmos almas para o Senhor. E um sentimento de alegria quando as pessoas se convertem. E é por isso que nós somos movidos por um desejo de orarmos, buscarmos a face de Deus, para que vidas se convertam. Porque a Bíblia nos ensina que a igreja primitiva, ela se reunia todos os dias para orar. E as coisas aconteciam porque aquele povo orava. E eles oravam e Deus fazia milagres, o chão tremia, cadeias eram abertas, grilhões eram quebrados, pessoas eram cheias do Espírito Santo e as vidas se convertiam e aquela perseguição continuava, mas ninguém pôde deter a igreja. Amém? Mas o que eu quero trazer aqui nessa noite é algo que Deus tem ministrado ao meu espírito esses dias, para que eu tome cuidado com as coisas pequenas que surgem em nosso caminho, para que nós fiquemos distraídos. São pequenas distrações que causam grandes estragos em nossas vidas. Distrações espirituais e distrações no nosso dia a dia. E eu vou chegar lá, porque que eu li esse texto aqui. Por quê? Porque quando Barnabé ele foi enviado, a Bíblia diz que ele foi para ensinar. Uma grande parte do ministério de Jesus foi ensinando.
O apóstolo Paulo, ele foi levantado no ministério e foi para ensinar. E a igreja primitiva deixou para nós as cartas. E essas cartas aqui, elas existem para ensinar a igreja. Então, o crente, quando ele deseja crescer como igreja, ele precisa ler as cartas. Atos dos Apóstolos, lê as cartas, porque as cartas elas falam à igreja e elas ensinam a igreja, amém? Então a Bíblia diz aqui que ele começou a exortar as pessoas a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, amém? E amados, é essa firmeza de coração que nos faz permanecer em Jesus. E permanecendo em Jesus, nós nos desviamos das distrações. Nós não vamos ficar cochilando em nossa vida espiritual. Existem pessoas que estão dormindo, outras estão cochilando. E uma distração, ela pode trazer um grande estrago na vida das pessoas. Barnabé, ele era um crente fiel. A Bíblia não fala que ele era um apóstolo, mas se você estudar sobre Barnabé, você vai ver que ele fluiu na unção apostólica. Barnabé, ele teve muito tempo com Paulo, ele era um cooperador de Paulo. E você encontra aqui no capítulo 4 de Atos, mostrando que ele era um homem generoso, ele tinha autoridade para falar. Porque só tem autoridade para falar, para evangelizar, aqueles que se enquadram nos requisitos que a palavra de Deus deixa para nós. E aqui, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos as qualificações necessárias que Deus deixou para aquele povo. Nós encontramos nas cartas também as exortações, os ensinos de Paulo, de Pedro, de Tiago. E aqui a Bíblia diz, irmãos, olha só, versículo 36 do capítulo 4. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Ele era um levita. Eles escolheram uma pessoa que tinha know-how, que tinha capacidade para ir até aquela igreja nova. E veja bem, ele era um homem generoso. Ele não era alguém apegado, alguém avarento, alguém mão fechada, como diz lá no Piauí, mão de vaca, né? Possuindo, versículo 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé, ele tinha autoridade, ele foi naquele lugar para colocar em ordem aquilo que estava começando, ele estava ali para fortalecer. E o que nós observamos aqui é que Barnabé, ele cuidava sempre de dar a glória a Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele sabe dar glória a Deus. O foco não é ele, não é a bondade que tem nele, não são as habilidades dele, mas aquilo que Deus faz através da vida dele, aí o foco vai todo para Jesus. Então ele chega ali para ensinar aquele povo, instruir o povo, naquilo que Jesus tinha ensinado. O que ele ia ensinar era o que Jesus tinha ensinado quando esteve com eles. Então, a pregação do Evangelho, ela consiste, irmãos, em transformação de vida. Amém? Diga isso para quem está do seu lado. A pregação do Evangelho consiste em transformação do crente à imagem de Cristo. Não é somente a pessoa vir
ouvir, aceitar, né? Crer, aceitar, não. Mas é tudo que acontece depois com a vida dessa pessoa. Porque o evangelho não é venha como estás e continue como estás, não. O evangelho, ele precisa causar em nossas vidas um crescimento. E nós estamos crescendo em Deus, amém? Dentro de você tem o Espírito Santo e algo de Deus está crescendo dentro de você. Esse rebanho tem crescido em Deus. Esse rebanho tem crescido em Deus, nós temos acompanhado, conversado com pessoas, e esse rebanho tem crescido em Deus, tem crescido em amor, tem crescido no conhecimento da palavra. Então, a base que Barnabé tinha para firmar ali no meio daquela nova igreja, no meio daquela comunidade, era ensino. Amém? Crente gosta de aprender. Crente gosta de aprender, irmãos. Amém? Graças a Deus por isso. É por isso que você vem para a igreja com a sua Bíblia. Enquanto nós estamos falando aqui, você está lendo na Bíblia. Você está conferindo na palavra. E Barnabé, ele trouxe ali para aquele povo uma palavra, uma exortação, para que aquele povo permanecesse firme de coração e permanecesse no Senhor. Ora, em Hebreus no capítulo 12, versículo 2, o autor de Hebreus diz que nós devemos fitar os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que ele diz aqui, olha, permaneça no Senhor e permaneça firme de coração. E Barnabé sabia que quando uma pessoa, ela recebe Jesus, ela quer andar com Jesus, o adversário, ele faz de tudo para bloquear o crescimento daquela pessoa e para impedir aquela pessoa de permanecer em Deus. E é por isso que a pessoa tem que olhar para Jesus, permanecer firme em Jesus, a fim de que ela não se embarace nessa terra com as coisas pequenas, com as coisas do mundo. Glória, 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 glória. E o adversário, ele é sedutor. A Bíblia diz que ele é sagaz, que ele é enganador. E ele tenta seduzir as pessoas com distrações. Pequenas coisas para distrair. Olha, se a pessoa está olhando firmemente para Jesus, o negócio dela é com o céu. Ela está envolvida com o céu. Ela está envolvida com a glória. Ela está envolvida com a oração. Ela está envolvida com Jesus. Ela está envolvida com o Espírito Santo. Ela está envolvida com a palavra. Agora, se ele consegue desviar o foco, distrair, a pessoa vai ser seduzida em alguma área e ela vai retroceder. É por isso que ele foi até ali, para dar essa palavra. E a Bíblia diz que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e muita fé. E por causa disso, aquele povo, porque viu nele alguém cheio de fé, alguém de bem. Sabe por que muita gente não se converte? Porque não consegue ver isso em muito crente. Que fala, mas não é isso aqui, ó. Versículo 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. É isso que o mundo precisa ver em mim e você, irmão. É isso que o mundo precisa ver na igreja. É ver pessoas cheias do Espírito Santo e cheias de fé. Alguém cheio do Espírito Santo deixa as obras da carne e dá fruto do Espírito. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, olha só, depois que ele estava ali ensinando, ele foi lá e chamou Saulo, para que ele estivesse ali ajudando aquele povo. Versículo 25. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Olha só, irmãos, um ano o povo se dedicando para aprender a palavra. Ele foi para lá para ensinar a palavra. Amém?
Foi para ensinar a palavra, para que o povo não fosse seduzido por Satanás. Por quê? Porque uma pessoa desatenta, uma pessoa distraída, como eu disse, é facilmente enganada e seduzida. Existem 3 seduções que alcançam a vida das pessoas que estão distraídas. E eu quero mostrar para vocês, na palavra de Deus, alguns exemplos. A sedução das posses. Existem pessoas que são distraídas porque são seduzidas por conta de coisas, por conta de dinheiro, por conta de bens. Elas deixam de olhar firmemente para Jesus e seguir crescendo em Deus, crescendo na palavra, porque elas são seduzidas. Quantas pessoas deixaram o evangelho? Pessoas, nós temos, eu não vou falar o nome porque está gravando, e hoje em dia tudo é motivo para botar na justiça por danos morais. Mas tem um jogador famoso aí, que era crente, o povo ficava orando por ele, orando, para Deus abrir uma porta, o pai dele na igreja, fiel, pagando um preço. O cidadão conseguiu a porta, Deus exaltou, hoje ele vive aí, dando um contra-testemunho do inferno. Engravidou uma moça, vive nas boates, está todo tatuado, não quer nada com Deus. Olha aí, a sedução desviou por pouca coisa. Está entendendo? Porque muitos jogadores chegaram ao pico da fama, cresceram muito e hoje estão velhos e pobres, porque não souberam administrar aquilo que tinha. É ou não é, irmãos? Quantos aí lutadores, homens famosos, que estão aí em casas de recuperação, que estão aí em abrigos de idosos, porque não souberam administrar. Ontem à noite morreu um jovem novo que faz um seriado aí numa TV americana, foi encontrado morto no hotel e ele foi internado várias vezes por uso de droga, sedução, e se distraiu em algum momento da vida. Ele podia estar rico e salvo e abençoado, sem depressão, sabendo usufruir daquilo que Deus deu para ele, porque o dinheiro não é do diabo, não. O diabo não tem nada, ele é um sem terra. Agora, as riquezas são do Senhor. Agora ele coloca no coração das pessoas um apego. E a pessoa quer porque quer. E chega, irmãos, ao extremo. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês sobre um tipo de avareza terrível e uma opressão. A Bíblia fala, 1 Reis, no capítulo 21, que Acabe, ele viu uma terra que era a vinha de Nabote, que era ao lado do seu palácio. E aí, ele pegou, você vê a partir do versículo 21. Então Acabe chegou até Nabote e pediu: olha, eu quero que você me venda a sua vinha, para que ela me sirva de horta. Ele queria fazer uma horta do lado do palácio dele, para ele ficar andando lá. E a Bíblia diz que Nabote, ele rejeitou. Ele falou: não, isso aqui é uma herança da minha família, eu não vou vender. E a Bíblia diz que Acabe, ele ficou dengoso, emburrado. Ele era uma pessoa mimada, cheia de problemas na alma. E ficou mimado e chegou em casa e ficou num canto sem comer. Imagina um homem, um rei, emburrado, com a trombinha: não vou comer, eu quero a vinha. E aí, os irmãos conhecem esse texto, eu já preguei só sobre esse texto aqui na igreja.
Então, ele fala com Jezabel. Jezabel, então, prepara uma cilada, pega homens de Belial para caluniar Nabote. E aí, eles vão e fazem aquilo, ela paga para que eles caluniem Nabote, dizendo que Nabote blasfemou contra o Senhor, coloca Nabote na frente daqueles homens, e então ele morre. E aí, Acabe vai e toma posse daquilo que é do outro. Isso é uma sedução de Satanás por alguém que estava distraído, que ele não tinha nada que está olhando o que é dos outros. Está entendendo? A gente tem que cuidar das nossas coisas, não é das coisas dos outros. Quem fica cuidando das coisas dos outros, da vida dos outros, se distrai. E termina vendo que muitas vezes as pessoas têm coisas melhores e começa a cobiça. Isso aqui é uma distração acompanhada de uma sedução. O outro exemplo que eu tenho para os irmãos está em Marcos capítulo 10. Eu quero que vocês abram, por favor. No versículo 21. Aqui em Marcos nós encontramos, a partir do versículo 17, a história de um jovem rico, que ele se aproximou de Jesus, ele reconhecia que Jesus era uma autoridade. A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante de Jesus, e ele perguntou para Jesus: Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus foi e perguntou para ele, por que ele chamava ele de mestre, e bom, e perguntou se ele sabia os mandamentos. Ele disse que sabia tudo, né? Ele disse que desde pequeno ele guardava os mandamentos. E então Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que Jesus amou, porque ele nos ama, independente daquilo que nós fazemos ou não. Jesus já sabia do coração daquele homem. A pessoa pode ter o coração ruim como for, e é por isso que as pessoas do mundo ficam assim: porque igreja evangélica só tem ex isso. Quer dizer que a pessoa faz a coisa ruim a vida toda e chega lá, se converte, mesmo assim Deus ama, ainda diz que vai morar no céu. As pessoas não aceitam isso, porque não conhecem o coração de Jesus. Jesus é amor. Jesus é amor. Ele nos comprou com amor. Ele nos envolveu com laços de amor. Ele nos atraiu com laços de amor. Ele nos ama. Eu posso estar aqui servindo o Senhor. Qualquer pessoa pode estar servindo o Senhor. E no futuro a pessoa deixar Jesus. Ele não vai deixar de amar. Ele vai continuar amando. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele no versículo 21 e o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem, ele se distraiu com os bens que ele tinha. Ele perdeu uma grande oportunidade. Jesus estava dando para ele ali uma oportunidade, para ele ter uma experiência com Deus. Jesus estava dando uma oportunidade para que ele tivesse uma experiência naquilo que a palavra de Deus diz: é melhor dar do que receber. Ele perdeu essas oportunidades de ter uma experiência com Deus, de experimentar que é melhor dar do que receber. Ele perdeu a oportunidade de travar um relacionamento de intimidade, porque ele ia seguir Jesus, ele ia andar com Jesus, e ele perdeu essa oportunidade. Jesus estava dizendo: olha, vem ter experiência comigo, vem ter intimidade comigo, vem andar comigo, vem conhecer meu coração. Por quê? Porque para os discípulos Jesus já tinha dito. Eles disseram assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos a nossa família, nós deixamos os nossos bens. E o que vai ser de nós? E Jesus disse: olha, eu digo para vocês que vocês vão receber 100 vezes mais. Ninguém perde nada em seguir Jesus. Ninguém perde nada em dar alguma coisa que Jesus pede para que seja dado. Ele perdeu uma grande oportunidade de sofrer por causa do Evangelho. Já que ele era apegado, ele tinha que ir lá entregar o Isaac dele para ele experimentar o que é sofrer pelo Evangelho.
seguindo Jesus, porque com certeza Deus o daria muito mais. Desde quando que Deus deve alguma coisa para o homem? Deus não deve nada para ninguém. Nós é que devemos, e a nossa dívida nós não temos condições de pagar, porque o preço que foi pago por nós foi um preço de sangue. Então ele estava desatento àquilo que Jesus estava trazendo para o coração dele. E outro que foi seduzido por conta de coisas, e esse aqui é interessante, porque às vezes a pessoa perde a bênção por causa de comida. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa triste. Gênesis 25, a Bíblia fala de Esaú. Abra aí a palavra comigo. E Jacó. E a Bíblia diz que Jacó fez um guisado gostoso de lentilha. E o outro veio cansado, esfameado, morto de fome. Mas ele estava desatento. Ele não estava ligado. E a Bíblia diz que ele pediu, Esaú pediu a Jacó, né? Me dá um pouquinho aí dessa comida, eu quero comer, eu estou com fome, me dá. E ele pegou e falou assim, eu te dou, mas você vai me vender o seu direito de primogenitura. Como ele estava distraído e faminto, esfameado, ele disse o seguinte, olha, ele estava com tanta fome, irmãos, que ele disse assim, eu estou a ponto de morrer. O que vai ser para mim esse direito de primogenitura? Ele abriu mão, porque o primogênito, ele exercia os ofícios sacerdotais. O primogênito, ele tinha direito à bênção dobrada, a bênção era direto na vida do primogênito. E por causa de uma distração, ele então se rendeu a um guisado de lentilhas. O ventre dele falou mais alto. O estômago estava gritando, socorro, eu quero comida. Socorro, eu vou morrer. Existem pessoas que ficam distraídas, não conseguem fazer um jejum. Não conseguem consagrar a sua vida ao Senhor por causa de comida, porque o estômago está falando muito alto, está gritando. E nós estamos aqui ensinando como Barnabé fez. Por quê? Porque você vai permanecer firme em Deus. Porque você vai permanecer com o seu olhar no Senhor. Amém? A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, que o amor ao dinheiro, e aí a gente coloca o amor à comida, também é a raiz de todos os males. Na cobiça ao dinheiro, as pessoas se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Barnabé, ele sabia o que era isso. Por quê? Porque ele, tudo que ele tinha, ele pegou, vendeu, deu, foi lá na igreja e colocou lá no altar. Então ele tinha autoridade para falar. Segunda sedução, a sedução da fama. Sedução da fama e do glamour. 2 Timóteo, vou dar um exemplo aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Olha o que Paulo escreveu. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Damácia. Só Lucas está comigo. Ele deu a lista aqui dos desertores. Deu uma lista aqui. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. E aí ele mostra que outros, né, que
causaram dano a ele. Versículo 14, ele diz assim, olha, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Na igreja primitiva, as pessoas que faziam coisas erradas, não era escondido não, irmãos. Você pode ler as cartas aqui, que você vai ver o nome dessas pessoas. Imagina hoje, se as pessoas que fazem mal dentro da igreja, a gente escrevesse e deixasse pregado num papel. Processo. Então, além da gente, tá ali tentando, trabalhando, cuidando, e depois a pessoa ainda acha ruim, ainda sai falando. Olha o que aconteceu aqui. A história desse homem aqui, de Demas, mostra, ele era um cooperador de Paulo. Tudo que ele aprendeu com Paulo. Está entendendo? Aí na hora que Paulo precisou dele, Paulo investiu na vida dele. Ele cresceu ali na palavra. Olha só, irmãos. Presta bem atenção nisso. Aí na hora que ele precisa, Paulo estava preso. Ele pegou e saiu. E a Bíblia diz aqui que Demas me desamparou, amando o presente século. Ele amou a fama, ele amou o dinheiro, ele saiu por causa de coisas maiores e esqueceu da onde ele saiu. Ele foi aqui rejeitado. Ele foi rejeitado. Ele foi desqualificado, porque ele abandonou. Ele preferiu a sua conveniência. Ele falou assim, bom, aqui para mim, com Paulo não vai fazer nada por mim não. Paulo está preso. Paulo não vai me promover. O negócio é o seguinte, eu vou procurar, conforme a minha conveniência eu vou. Foi isso aqui que aconteceu. Procure a história de Demas, estude sobre isso, que você vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. E é o que acontece hoje, muitas vezes no meio das pessoas, infelizmente. Ele se dobrou à fama. Ele se dobrou àquilo que ele queria. Como diz o ditado popular, cuspiu no prato que comeu. Exatamente isso, é um ditado popular. Eu já ouvi gente falando isso. Mas, irmãos, a Bíblia nos dá um exemplo de alguém que não se dobrou. Diga, esse sou eu não me dobro. Amém, tá ligado, você não vai se dobrar. Mateus capítulo 4, versículo 8 diz assim, novamente o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha, o meu Jesus, ele não se dobrou. Pelo que as famas, as glórias dessa terra, ele não se dobrou. Demas se dobrou, mas Jesus não se dobrou. Amém? Então, a Bíblia diz, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Não se dobre à fama desse mundo, ao glamour desse mundo. Não se distraia com as coisas do mundo, porque tem anjos para te servir. Eita, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, é melhor você ser nessa terra aqui, você não ser conhecido, você não ter fama. É melhor você não ter nada disso e ter anjo te servindo, do que você ser grande e o diabo ser teu companheiro. Isso não é para você não, isso não é para filho de Deus não. Glória! Oh, maravilha! E a outra distração e sedução, irmãos, para a gente concluir nessa noite, é a sedução sexual. Essa daí é perigosa.
Juízes capítulo 16, versículo 4. Diz assim: depois disto se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Essa distração aqui, irmãos, é perigosa. Faz o cidadão ficar cego. Está entendendo? Faz o cidadão se tornar boneco do diabo. Foi isso que aconteceu com Sansão. Furaram os olhos dele. E os inimigos de Sansão ficavam zombando dele, brincando com ele, batendo nele, dizendo: cadê a tua força? O camarada é muito forte, mas se ele se distrair com a Dalila, ele vai perecer. E as mulheres também, se ficar distraída aí com o camarada da fala mansa, vai se dar mal também, irmãos. Porque a tentação não é só para um lado, não, é para todos os lados. Tá entendendo? Ninguém está livre, não. Não existe esse negócio de super crente, não. Tem alguém que está filmando. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Olha aí. Tem alguém filmando, tem alguém de olho, tem alguém astuto. Mas tem alguém maior do nosso lado. Ao nosso redor tem alguém maior. Tem alguém grande do nosso lado. Tem alguém forte do nosso lado. Tem alguém poderoso conosco. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então a mulher cheia do Espírito Santo vai fazer o fala mansa calar a boca. Em nome de Jesus. E o homem cheio do Espírito Santo vai fazer Dalila vazar, bater em retirada, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, a distração é um perigo. É um perigo a distração. Davi estava distraído no terraço. Ele não tinha o que fazer, não. Estava lá no terraço. E foi ver a mulher dos outros tomando banho, pelada. Porque ninguém vai tomar banho vestido. E o que aconteceu com ele? Os irmãos sabem. Então a Bíblia nos mostra, irmãos. Nós estamos aprendendo aqui na palavra coisas simples. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem anos e anos e anos e anos que eu conheço pessoas de Deus. Pessoas que trabalhavam em igreja, que trabalhavam com casais, que trabalhavam com famílias e se distraíram, irmãos, estão destruídos hoje. E Deus me deu o privilégio de ensinar. Isso aqui é coisa grande. Isso aqui é coisa grande porque vocês são importantes. Vocês são ovelhas de Jesus. E Deus quer colocar coisas no nosso coração para que a gente não caia. A palavra que Barnabé deu para aquela igreja era uma palavra de exortação para que aquele povo permanecesse firme. Não se distraia. Não se distraia. Você está endividado, coisas têm que acontecer na sua vida e não está acontecendo. Não se distraia com o problema. Olhe para aquele que pode resolver o teu problema. Fica olhando para ele. Fica com os olhos fitos nele. Permanece no lugar da fé. Diga: eu estou aqui no lugar da fé. Daqui eu não vou sair. E eu vou prosperar. Aleluia. Aleluia. Mas eu vou te dar um exemplo de alguém que não se dobrou a esse problema, a essa tentação, a essa sedução. Gênesis 39, versículo 6, fala de José. Glória! Tem um remanescente na terra. Se no meio do povo tem pessoas infiéis, se no meio do povo tem rebeldes, mas no meio do povo tem pessoas fiéis. Tem pessoas que amam a Deus. Tem pessoas que não se deixam levar pela sedução da fama, do dinheiro, do sexo. Oh, glória a Deus! Glória a
Jesus, aleluia. Versículo 6, Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. José era bonitão. E a esposa de Potifar ficou de olho nele. Era todo dia, ela ficava de olho, a serpente ali, ó. A serpente sinuosa, venenosa, de olho. Esperando um dia de uma festa que todo mundo foi. Inclusive o marido dela. Então, imagine, irmãos, a Bíblia diz, olha a insistência diabólica. Era todos os dias a mulher ficava lá, José, José. Até o dia que ela não aguentou. E ela agarrou o homem. Mas ele foi fiel a Deus. Sabe por quê que ele não se deixou seduzir? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele colocou, o argumento que José usou foi Deus. O argumento que ele usou foi Deus. Eu não vou pecar contra Deus. Olha aí, amados. Deus em primeiro lugar. Se ele não temesse a Deus, o que ele faria ali? Potifar não está aqui não, ninguém está vendo. Mas ele sabe que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Os olhos do Senhor buscam os fiéis na terra, a Bíblia diz. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Existem homens e mulheres perturbadas e perturbados, cheios de capeta, querendo destruir a vida das pessoas. Pessoas que são obstinadas. Obstinadas. Eu contei uma vez aqui na igreja. Uma mulher que, uma pessoa amiga, me contou a história dessa mulher. Eu fiquei de cara. É um pombal, não é uma pomba gira, é um pombal. Ela... o que a mulher disse? A amiga dela me falou, Ana, ela vê um homem no meio da rua, no supermercado. Ela começa a seguir, ela anota a placa, ela vai atrás. Pode ser casado, pode ser o que for. Enquanto ela não deita com o cara, ela não sossega. Olha aí, irmãos. Pessoas perturbadas, carregadas do que não presta. Está entendendo? Para destruir. São os sócios de Satanás que tem na terra. Para destruir. Então, queridos, enquanto Davi estava lá distraído, ele caiu. Mas José, ele estava ligado. Fica ligado, fica antenado, fica conectado. Anda na unção do Espírito Santo, porque você não vai se distrair. A história conta que Tomás de Aquino, ele era um religioso, ele queria ser padre. E os pais dele não queriam de jeito nenhum. Não queria. E aí, o que eles fizeram? Eles pagaram a mulher para ir lá seduzir. Porque ele não queria, ele queria ser celibatário e tal. E eles pagaram a mulher. Aí, a mulher entrou no quarto dele, tirou a roupa e foi em cima dele. Tinha uns ferros no fogo lá, na brasa. Aí, Tomás de Aquino pegou uma brasa, assim, um ferro vermelho, quente, e falou para a mulher, vem. Aí a mulher saiu correndo. Olha aí, tem hora, homens, que tem que fazer isso, viu? Aí ele pegou aquele ferro quente e foi lá, ela fechou a porta, ele foi lá, ele estava tão desesperado que ele fez um sinal da cruz e ficou na porta do quarto dele. Porque ele resistiu, foi fiel. Amém, queridos? Então, amados, preste bem atenção. Eu trouxe um negócio aqui, porque Deus falou comigo. O que vocês estão vendo aqui na minha mão? O que é isso aqui? Um prego, não é? É um prego. Tá vendo? É um prego pequenininho, bonitinho.
Deus tinha me dado essa mensagem, foi essa semana, eu vou concluir agora. Pastor Carlos, deixa Deus te usar no som. Eu saí com a minha filha, Carliane, o pneu do carro estava abaixo, não tinha vista, eu só vi o povo na rua, mostrando, aí um abaixou o vidro, o pneu, aí a gente foi lá, eu disse, esvaziou, vou lá calibrar, enchi o pneu, continuei, né, rodando, aí fui com as irmãs lá, no evento lá, que a gente foi pregar. Quando eu saio, que vem trazer as irmãs aqui em Vicente Pires, que a gente entra lá, o pneu está vazio. Eita, esvaziou de novo, eu acho que esse pneu está furado. Aí, coloquei lá o arzinho, passei com as irmãs lá no posto, colocamos o arzinho no pneu. E saí de novo pela terceira vez, não deu tempo de ir ver o que era. Esse pneu está esvaziando, mas foi de pouquinho, tá entendendo? Foi de pouquinho. Aí você esquece que o negócio está com problema. E aí o que aconteceu? Meu esposo pegou, eu fui num lugar e falou assim, peraí, enquanto você no cartório, enquanto você resolve esse negócio aí, eu vou ver esse pneu. E aí, daí a pouco ele chegou, olha aqui, ó o que estava no seu pneu. E trouxe o prego, e deixou o prego lá. Aí o Senhor falou assim, olha minha filha, são as coisas pequenas que distraem e que trazem estrago. Por causa daquele pneu murcho, eu poderia ter sofrido um acidente. E por não tomar uma atitude, assim que eu vi que estava esvaziando, já ir logo lá, porque foi rapidamente, ele resolveu lá o negócio do pneu, ainda fez uma troca lá dos pneus de lugar, mais rápido do que o que eu resolvi no cartório, é uma coisa simples, ele foi lá e resolveu. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos distraídos, deixando o preguinho na nossa vida, coisinhas pequenas, que podem causar grandes prejuízos. Eu trouxe aqui nessa noite para os irmãos alguns exemplos. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos mencionar. Mas eu quero te dizer, não vale a pena distrair. Vamos ficar de pé e eu quero te falar as lições que o Senhor me deu com essa palavra e que eu espero que fale ao teu coração. Vale a pena, irmãos, nós estarmos atentos e vigilantes para não sermos seduzidos. Sabe por quê? Porque as distrações podem te desviar do teu propósito. Talvez você esteja distraído com algo e Deus tem um propósito grande na tua vida e você está saindo desse propósito porque está distraído com coisa pequena. As distrações, elas podem atrasar a nossa busca diária. Muitas vezes nós ficamos distraídos com coisa. E Deus tem algo para que nós cresçamos nele. E nós não crescemos porque estamos distraídos e deixamos de buscar. A distração pode nos desviar do nosso chamado. A distração, ela pode ser uma barreira na nossa vida para que a gente não cresça. E a distração, ela pode nos levar, como eu mostrei aqui, através desses exemplos, à morte espiritual. E muitas vezes, uma pessoa distraída, ela faz escolhas erradas. Nessa noite, escolha o Senhor. Escolha Jesus. Somente escolhendo Jesus é que nós vamos ter a presença do Espírito Santo em nós, e Ele vai nos dar o discernimento daquelas coisas pequenas que nos distraem nessa vida. Amém?